Eu queria compartilhar uma palavra com vocês aqui, rapidamente. Antes que eu fale da palavra, gente, se vocês têm pedido de oração, coloca aí no chat, tá? Escreve aí que depois a gente vai ter o nosso momento de oração, tá? Bota aí escrito que a gente ora no final. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês nesse próximo final de semana, sábado, né, na verdade, eu vou estar indo para Macaé para pregar lá, num congresso de mulheres. E assim, a minha palavra é sobre posicionamento. E o tema desse congresso é despertadas, as despertadas, né? Tem a ver, se alguém tem o meu primeiro livro, né, lá em coautoria, deve estar achando, tem alguma coisa a ver? Até tem, porque a pastora que me convidou, ela também está nesse livro, então ela fez parte, né, desse livro, Despertadas, e ela vai fazer esse congresso de mulheres lá com esse tema, né, despertadas. Né? E aí ela me convidou para trazer uma palavra sobre posicionamento, eu ainda estou finalizando essa palavra, mas eu queria compartilhar algo, né, que eu já tenho estudado e já está ficando no meu coração a respeito disso, desse posicionamento. Né? Bom, a primeira coisa, quando a gente fala sobre posicionamento, aliás, uma coisa que eu sempre falo, vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, que a nossa vida cristã, o tempo todo, ela é feita de posicionamentos, o tempo todo. Né? A nossa vida é feita de posicionamentos. Né? Não adianta eu falar o tempo todo, eu queria fazer isso, Deus está me tocando para fazer isso, Deus está me tocando para eu começar a fazer isso aqui, ou Deus está me tocando para eu abandonar isso aqui, para eu me afastar dessa outra coisa. Não adianta só a gente falar e não fazer nada, e não tomar um posicionamento. Não vai adiantar nada, não vai mudar nada na nossa vida. Então, o posicionamento é que gera mudanças. Só que o nome dessa palavra, que deve ser até o título que eu vou usar lá na mensagem, é a jornada do posicionamento. Porque para eu chegar nesse ponto de me posicionar em algo que Deus colocou no meu coração para fazer, ou em algo que Ele falou, larga isso, abandona, na verdade, não é automático. Tem que vir, tem um caminho, tem uma jornada aí. E essa jornada, ela começa justamente com um despertamento, que é um acordar para a verdade. É um acordar para a verdade. Ou seja, o despertamento, ele é o início de uma transformação. Né? É quando a gente... Vamos trazer para o nosso universo feminino. Boa tarde, Sabrina. É quando a gente vamos assim, trazer para o nosso universo feminino, apesar de que essa é uma palavra que ela serve tanto para mulheres como para homens, mas como aqui somos só mulheres, vamos trazer para a gente, né? Esse despertamento, como eu disse, o início da transformação é quando uma mulher ela entende que não pode mais viver anestesiada espiritualmente, conformada ou adormecida na fé. Não, peraí, não dá mais, não dá para eu viver. Gente, eu pensei nisso agora, olha esse exemplo que eu acabei de falar desses irmãos nossos ali. Imagina se essa igreja, aconteceu isso, aconteceu ali o furto, né, foi real, imagina se eles, tá bom, tá, é isso mesmo. Se o Senhor for, Eliane, se for da vontade do Senhor, estou aí. Onde ele mandar, eu vou. Ela voltou aqui, quer me ver um dia pregando lá onde ela mora, alguma coisa feliz, esqueci. Mas eu vou. E imagina se eles, roubaram. É isso mesmo, né? Está nesse mundo, né? Tá, sabe, naquela... Sabe, não tem mais jeito mesmo, é assim mesmo. Duvido que eles veriam, sabe, veriam isso que veio para destruir, e o diabo, né, ele veio para roubar, matar e destruir, duvido que eles iam ver que essa transformação num testemunho de fé. Então,
o nosso posicionamento começa com esse despertamento. Peraí, não dá mais para eu viver do jeito que eu estou. Não dá mais para eu ficar anestesiada. Não dá mais para eu ficar conformada. Não tem mais jeito, é assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Né? Isso é do meu tempo, uma novela de muitos anos atrás. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, com Jesus não dá para ser assim, não, gente. Ele muda histórias, ele muda destinos. E então, assim, lá em Efésios 5,14, tem uma chamada para a gente, para chacoalhar a gente, que fala assim: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta você que está adormecida, desperta você que está anestesiada ou conformada, é desse jeito mesmo, não tem mais como mudar, não, desperta para o novo de Deus, sabe, o Espírito Santo, queridas, ele quer nos despertar para a realidade espiritual que está ao nosso redor. Sabe, a realidade, qual é a realidade espiritual que está ao nosso redor? O que você tem visto? Você tem visto pessoas sendo roubadas, mortas, destruídas. Essa semana a gente teve um final de semana terrível. Uma pessoa, mãe de um jovem lá da igreja, ela se suicidou, sabe? Teve uma morte, se ele encontrou a mãe, sabe? Não dá para a gente ir aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sabe, eu e você, nós temos as palavras de vida, que vão trazer, como eu falei até quando eu orei, vão trazer luz para a escuridão das pessoas. Nós temos que ser despertadas para a urgência do teu chamado. Qual é o teu chamado, minha irmã? Ah, Lília, não tem chamado nenhum. Às vezes a gente acha que ter um chamado é ter um microfone na mão. Não necessariamente. Deus até pode, sim, ter o chamado para algumas de nós que vai ter um microfone na mão, mas se o chamado que ele tem para a minha vida não é com o microfone na mão, nem por isso invalida qualquer chamado. Às vezes o teu chamado ele vai ser para evangelizar aquela vizinha tua, aquele parente teu. Eu me lembro que uma vez eu li um testemunho de um jovem, eu ouvi, ele, muitos anos atrás, não era aqui no Brasil, fora do Brasil, aquele jovem era um rapaz, sabe, firme, pregava palavra, estava ali, e ele estava triste, porque só uma pessoa, ele passou a vida toda evangelizando, falando do amor de Deus, só uma pessoa tinha recebido a Cristo, quando ele tinha pregado, só aquela pessoa, e ele, puxa vida, é uma sensação de inutilidade. Mas sabe quem foi a pessoa que ele evangelizou e que recebeu aquela palavra e disse sim para Jesus e teve a sua vida transformada? Ninguém, nada mais, nada menos do que Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Né? O maior mesmo, ele é conselheiro já faleceu, né? Mas ele chegou a ser conselheiro de presidente da República dos Estados Unidos, sabe, com uma vida assim ilibada, sabe, ganhando multidões para Jesus. E aquele rapaz, ele foi pregando e ele achava que o chamado dele tinha sido nada, mas olha só, sabe, então tem valor em uma pessoa só, tem muito valor, gente, porque você ser um instrumento para transformar a eternidade de uma pessoa, nem que seja uma pessoa, isso é muita coisa. E nós também precisamos ser despertadas para essa necessidade de um alinhamento com Deus. Sabe, eu quero estar andando em linha com a palavra, eu quero estar vivendo a palavra, sabe por quê? Porque muito mais a veracidade do que eu prego, ela vai ser revelada através da minha vida. Se eu prego o tempo todo, Jesus é bom, Jesus, e parará, e Jesus faz isso, mas a minha vida não valida aquilo que eu estou pregando, o que vocês acham que vai falar mais alto aí fora? As minhas palavras ou o meu exemplo? É só a gente ver, né? Quantas vezes pessoas estão pregando e vem escândalos, falam assim, mas ele falava tão bem, ela falava tão bem, mas olha, mas o exemplo de vida
jogou tudo por água abaixo. Eu não estou falando que nós vamos conseguir, na nossa força, sermos perfeitas, não. Mas eu me submeto ao Senhor e falo, Senhor, eu quero ser dirigida pelo Teu Espírito Santo. Sabe, me ajuda, eu quero ser guiada por ti, põe um guarda na minha boca para que eu fale só aquilo que te glorifica, me ajuda, Senhor, nas minhas atitudes, que as minhas atitudes glorifiquem ao Senhor, aquele versículo que eu falo, acho que é o que eu mais falo, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, que a minha vida seja para a tua glória, Senhor. Né? E agora, isso aí é um primeiro despertamento, eu tenho que despertar para isso. Mas nesse caminho aí dessa jornada, eu só vou conseguir me posicionar primeiro e, consequentemente, viver o propósito que Deus tem para mim, porque é o seguinte, eu vou ser despertada para quê? Eu vou ser despertada para viver o propósito que Deus tem para mim. Agora, então, primeira coisa, eu fui despertada. E lá na frente, para que eu possa viver o propósito. Mas eu só vou conseguir me posicionar, né, para poder viver esse propósito se verdadeiramente eu souber quem eu sou. Sabe? A minha identidade. Sabe? O meu posicionamento tem tudo a ver com a minha identidade. Após o nosso despertamento, Deus revela a nossa identidade, Jesus. Sabe por quê? Aquela mulher que ela não conhece, em primeiro lugar, a Deus, não sabe quem Ele é, quem é esse Deus, e ela não conhece a si mesma, ela não consegue se posicionar. Guarda uma coisa, sabe? A nossa identidade, ela não está formada ou ela não está firmada nos rótulos que eu recebi, ela não está firmada na minha posição social, ela não está firmada no meu grau de escolaridade, ela não está firmada em como eu me vejo, mas a nossa identidade, ela está firmada em Cristo, sabe? No que Ele conquistou na cruz. Essa é a nossa identidade, sabe? E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente olha lá para Jesus, e a gente lembra lá de que ele foi tentado lá no deserto, né? E ele, aí te pergunta assim, como Jesus venceu? Aí a gente vai falar, ele venceu pela palavra, ele venceu na palavra, ele usou a palavra. Sim, ele usou a palavra, é verdade. Mas ele só pôde usar a palavra e ele só teve essa vitória porque ele sabia quem ele era, gente. Porque o que foi jogado ali em xeque, a tentação de Jesus, ela passava muito por quem ele era. Se lembra? O diabo chegou para ele, Jesus, olha, se você é o filho de Deus, será que você é o filho de Deus mesmo? Olha só, a identidade. Será que você é? Se você é, me prova, transformando essas pedras em pães. Né? Se você é o filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te sustentem. Olha, se você imagina se Jesus não soubesse quem ele era. A primeira coisa, ele ia cair. Não é verdade, não, vou ter que te provar, vou te provar quem eu sou. Mas ele sabia quem ele era. Assim, o mais importante, ele sabia quem ele era, sabe por quê? Porque ele tinha ouvido isso do pai dele. Lá, um pouco antes, no batismo, né, de Jesus, uma voz do céu, que era a voz de Deus Pai, falando, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Sabe, essa era realmente a identidade dele. Era porque ele era filho, e um filho muito amado. A identidade de Jesus não estava firmada no que ele tinha feito, porque Jesus não tinha feito nada ainda. Ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha multiplicado pães e peixes, ele não tinha transformado água em vinho, ele não tinha curado enfermos, ele não tinha ressuscitado mortos. Ele não tinha feito nada disso.
A identidade dele estava firmada em quem ele era. Ele era um filho amado, e quem tinha falado isso para ele era o próprio pai. Deixa eu te falar uma coisa, você é uma filha muito amada, sabe por quê? Porque você nasceu de novo, você creu nessa obra redentora da cruz, e a palavra nos diz, a todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque você creu, você é filha de Deus, e não é por nada do que você tenha feito, não é por nada do que você vai fazer, mas é por causa de tudo aquilo que Cristo fez. E você foi, ele conquistou essa identidade de filha para você. Então, essa é a tua identidade. Sabe, 1 Pedro 2,9 fala o seguinte, olha, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Né? A primeira coisa que a gente tem que ver nessa palavra é que vocês, porém, são. Sabe, quando essa frase mostra o contraste daqueles que não creem em Cristo e dos que creem. Vocês, porém, são. Esse porém mostra isso. Vocês, porém, que creram nessa obra redentora, são, sabe, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é geração eleita. Queridas, olha a tua identidade aí, geração eleita, você foi escolhida por Deus, tal como lá o povo de Israel no Antigo Testamento tinha sido escolhido por Deus, hoje nós como igreja, nós somos essa nova geração eleita, sabe? E há um chamado específico, um plano intencional para a sua vida, que desde que você ainda era uma substância informe, Deus já tinha esse plano, sabe? Já tinha esse propósito. Você é sacerdócio real, olha aí, outra faceta da tua identidade. Sacerdócio real. No Antigo Testamento, só ali os sacerdotes, né, eles tinham ali livre acesso a Cristo, livre acesso a Deus. Hoje, todos nós, porque o véu se rasgou por causa da obra redentora, temos esse livre acesso. Nós somos hoje sacerdotes, sabe, em tempo real, intercessores, representantes de Deus aqui na Terra. Olha a tua identidade aí, sabe, com liberdade total para chegar na presença do Pai. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, em outras traduções, com confiança diante do Pai. Você olha aí, outra faceta da tua identidade, nação santa. Ser essa nação santa significa ser um povo separado para Deus. Né? Essa separação não significa... a santidade aqui não significa perfeição, eu não falho, eu não erro, não. Mas significa ser separado para essa separação, para viver de acordo com os valores e princípios do reino de Deus. Um contraste total aí com esse mundo. Sabe, a minha e a tua vida, elas devem refletir esse caráter de Cristo e impactar com a luz que brilha em você, onde há trevas. Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você é povo exclusivo de Deus. Jesus te comprou por um preço muito alto. O sangue dele mesmo derramado em teu favor. Você não pertence mais ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não pertence mais a esse mundo. Você não é mais refém das opiniões das outras pessoas. Você pertence a Deus. Você é uma filha muito amada. Isso é identidade, é você saber quem você é e a quem você serve. Sabe? E é importante a gente descobrir isso, porque se eu não sei isso, eu não consigo me posicionar, gente.
Por isso é importante. Se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa serve. Se eu não sei quem eu sou, qualquer caminho serve. Eu não sei quem eu sou. Qualquer coisa serve para mim. Não sei quem eu sou, não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Então, qualquer coisa serve, mas não é assim. Deus tem um propósito. Olha o propósito. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas e os trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Aqui está o nosso propósito, anunciar. E como eu falei, para eu anunciar, eu não preciso ter um microfone nas mãos, sabe? De repente, para alguns, Deus vai dar, sim, esse chamado que vai estar com o microfone nas mãos. Eu vivo isso. Mas essa não é uma obrigatoriedade de todo mundo. E o meu chamado, ele não significa que eu só tenho que falar do amor de Deus quando eu estou ali na frente com o microfone nas mãos. Não, eu posso não ter um chamado para isso, mas eu posso chegar para minha vizinha e falar, olha, sabia que Deus transformou a minha vida? Sabia que Deus... Pegando o meu caso, eu era estéril e Deus me curou? Você sabia que eu tive um nódulo na mama e Deus curou milagrosamente? Sabe? E ele fez e ele pode fazer na tua vida, porque ele tem poder para isso. Eu não preciso de um microfone para falar, Deus sustenta a minha vida, Deus me guarda, Deus me deu um livramento. A nossa identidade, sabe? Ela gera um novo estilo de vida. Sabe, é um estilo de proclamação, esse é o testemunho, de testemunho mesmo e de missão. Nós fomos tiradas das trevas, ou seja, dessa ignorância espiritual, do pecado, da morte, para viver na luz da verdade e trazer essa palavra, sabe? E trazer essa palavra para as outras pessoas. Então, a nossa identidade, ela vai ser firmada nessa jornada para o nosso posicionamento, quando eu passo a ouvir a voz de Deus muito mais do que qualquer outra voz que fale. Porque, queridas, olha só, as vozes falam o tempo todo. Tem a voz do inimigo, a voz das outras pessoas, a minha própria voz, né, a voz do nosso eu, a voz das circunstâncias, a voz dos sentimentos, e a voz do Espírito Santo de Deus. A quem eu vou dar ouvido? Quando eu dou ouvido ao quem o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus diz quem eu sou, eu estou me firmando nessa identidade. Amém. Glória a Deus, Eliana. Sabe? Eu estou me firmando nisso. Porque, senão, se eu fico dando ouvidos à voz dos meus sentimentos que ficam sendo influenciados pelas circunstâncias, daqui a pouco, eu estou igual uma bolinha de ping-pong para lá e para cá. Eu estou ouvindo a voz do que as pessoas falam, sabe? Eu vou ficar ouvindo um monte de coisa. Se lembra que eu já contei aqui, e já contei do segundo livro, no Forjadas para Vencer, que eu falo também. Oi, Josiane, tudo bom? Boa tarde. Gente, não esquece, vai botando seu pedido de oração aí no chat, hein? Em que eu falei que o meu pai, coitado, tadinho, que era maravilhoso, era uma bênção na minha vida, mas num dia, com raiva, foi usado pelo inimigo, e foi mesmo, falando, você não vai servir para mais nada, a não ser ficar na porta de uma igreja distribuindo folheto. Se eu tivesse dado ouvido aquilo ali poderia ter acabado comigo, com o meu emocional, e eu achar, eu não tenho valor nenhum, sabe? Mas não, a gente tem que dar ouvido ao que Deus fala sobre nós, e como Ele nos vê, sabe? Ele te vê como curada, como curada, Ele te vê como liberta, Ele te vê como salva, Ele te vê como próspera, Ele te vê como alguém que tem paz, como alguém que tem vida e vida em abundante, é assim que Ele te vê como uma filha, e uma filha muito amada. Agora, a partir desse entendimento,
eu passo a me posicionar, sabe? Quando eu agora já sei quem eu sou. Então, peraí, eu estou firmada. Então, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou me posicionar. Agora eu posso me posicionar. Sabe por quê? Porque identidade gera convicção. Quando eu sei quem eu sou, isso gera uma convicção. Guarda aqui uma coisa. Guarda uma coisa que se lembra que Jesus, se lembra que eu falei que lá no deserto ele foi tentado na sua identidade? Agora, pare e pensa o seguinte, até na cruz ele foi tentado também na sua identidade. Porque quando ele estava ali na cruz, teve um ladrão que falou assim, olha só, se você é mesmo o Filho de Deus, faz o seguinte, desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava falando, olha só, prova a tua identidade, prova para mim que você é filho de Deus. Se você descer, te salvar e me salvar, eu vou acreditar. O outro falou assim, para de falar besteira. Não foi com essas palavras, né, gente? Mas para de falar besteira. A gente está aqui porque a gente merece. Ele não fez nada de errado. E ele virou para o Senhor e para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E só um parênteses aqui, lá em Romanos 9, fala o seguinte, se creres com o coração e confessares com os lábios que Jesus é o Senhor, serás salvo. E esse ladrão, né, ele chegou e ele falou assim, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se o reino é dele, quem é senhor do reino? Ele. Olha o reconhecimento. Ele não fez nada, ele é santo, ele está puro aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, gente. Sabe? Mas Jesus foi tentado o tempo todo. Agora, sabe por que ele permaneceu? Primeiro, porque sim, era um plano que já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, porque ele me amava e te amava incondicionalmente, e também porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que aquela dor, por maior que fosse, naquele momento, não se comparava ao peso da glória que estava por vir, ao peso do propósito, sabe, que era muito maior do que aquela dor temporária. Sabe? E isso passa por eu saber quem eu sou, passou por ele saber quem ele é. Então, a identidade, ela gera convicção, e essa convicção gera uma ação, ou seja, o nosso posicionamento, ele é uma consequência de nós sabermos quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou, eu me posiciono, eu sou filha de Deus. Olha quem eu sou. Gente, não é pouca coisa, não. Eu sou filha de Deus, então eu quero andar como filha de Deus, vivendo para a glória dele, refletindo a glória dele, cumprindo esse chamado de anunciar quem ele é que me salvou, gente. Sabe, uma mulher posicionada, ela diz não a qualquer coisa que a desvie do seu propósito. Ah, mas tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver. Não, ela se desvia dos não tem nada a ver. Ela joga isso fora. Ela assume a sua autoridade espiritual, ela sabe quem é, ela sabe que é uma filha de Deus, ela sabe que Jesus deu autoridade para ela usar o nome dele, então ela se posiciona espiritualmente. Esse testemunho que eu contei lá do pessoal da Penha foi um posicionamento espiritual, sabe, frente a um ataque do inimigo. E essa mulher, ela que sabe quem ela persevera, mesmo em meio às lutas. Ela persevera porque ela sabe que, por fim, o meu Redentor se levantará e virá ao meu favor. Ela sabe, como a gente leu no Salmo 121, que ele é quem nos guarda, que ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, que ele é o nosso socorro, é para ele que nós erguemos os nossos olhos. Sabe? Então, sabe, queridas, se sejam despertadas pelo Espírito Santo.
tenham essa firmeza de saber quem vocês são em Cristo. E a partir daí, se posicionem, sabe? Se posicione com firmeza, com clareza, sabe? Sabendo quem vocês são em Deus, para que vocês possam viver o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Eu queria compartilhar essa palavra, e como eu falei, ela ainda não está pronta, mas é algo que já está no meu coração para levar no sábado lá no congresso, mas é algo que já está pulsando aqui, sabe, sobre essa necessidade de nós nos posicionarmos. Imagina se nós, né, nos levantarmos nesse entendimento de quem nós somos, de quem Deus é, de quem nós somos e nos posicionarmos. Imagina o que o Espírito Santo não pode fazer através da minha e da sua vida, na nossa família, na igreja, no trabalho, e onde ele mandar a gente. Imagina um exército de mulheres posicionadas, sabe, diante daquilo que o Espírito Santo tem colocado diante de nós, posicionadas e seguindo em frente para viver esse propósito. Gente, nada vai nos parar, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo que habita em nós, sabe? E que é o que nos guia e é o que nos ensina todas as coisas. Amém? Amém. Eu queria, se alguém quer falar alguma coisa, deixa eu, porque depois aí a gente vai orar. Ninguém quer falar nada? Só parar aqui. Eu quero